Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live incentiva. Está com um pouquinho de atraso. Hoje teremos uma conversa muito especial dentro do quadro Vidas Reais no Japão, onde compartilhamos histórias, profissões, desafios, superações e transformações da comunidade brasileira aqui no Japão. Eu sou a professora Janete Borges, sou psicopedagoga, psicanalista, trabalho com a hipnoterapia clínica aqui no Japão e eu sou responsável pelo projeto Incentiva Kids e a página do Incentivamente. Meu trabalho envolve a alfabetização, a psicopedagogia, a saúde mental, emocional, a psicanálise, a orientação familiar e o desenvolvimento humano, atendendo aqui no Japão, não só aqui no Japão, mas em outros países também, né? Então, hoje nós vamos ter uma convidada especial, né? Eu quero apresentar a vocês a Cristiane dos Santos. A Cristiane, ela também é hipnoterapeuta aqui no Japão e ela vai compartilhar conosco um pouco da sua história, da sua trajetória, as experiências e falar um pouco sobre o impacto emocional da vida no Japão e também sobre o trabalho que ela faz aqui no Japão com a comunidade brasileira, japonesa, e ela vai falar um pouco da história dela. Eu vou colocar ela aqui no estúdio, vou convidá-la agora. Vamos ver aqui. Eu vou adicionar ela aqui. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Janete, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos no ar aqui no Facebook, no Instagram, né? Apresentando agora a Cristiane, e ela vai falar um pouco da história pessoal dela aqui, onde são histórias maravilhosas que vai incentivar você a participar da live, não só como ouvinte, como público, mas também como entrevistado. Vamos começar pelas perguntas. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem. Como que você está? Está animada para a nossa entrevista? Eu tô um pouco nervosa. Não precisa ficar nervosa, é um bate-papo e fica à vontade, você vai contar da sua história, depois o público também vai participar, fazendo as perguntas também, né? Até então eu quero saber quem está participando, né, nos assistindo, da onde vocês estão nos assistindo, prestigiando, vão colocando aí nos comentários da onde vocês estão assistindo, tá bom? Vão colocando. Enquanto isso, eu vou fazendo a primeira pergunta para a Cristiane. Então, Cristiane, quem é a Cristiane além da sua profissão aqui no Japão? Você pode falar um pouco para nós? A Cristiane é mãe, dona de casa, professora de português, eu dou aula de português para japoneses. Eu sou caigo, sou cuidadora de idosos e eu sou uma pessoa multitarefa. Eu gosto de aprender sobre tudo, então eu sei um pouco de cada coisa, bastante coisa de algumas coisas, porque eu tenho interesse em muitas coisas muito diferentes, então eu vivo estudando. Isso é uma maravilha, porque o conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? E como foi a sua chegada aqui no Japão? Difícil. Eu poderia até chamar de traumática. Foi muito difícil chegar no Japão. Eu cheguei no Japão 20 anos atrás, com um bebê de 1 ano e 9 meses nos braços. Viajei sozinha.
Foi difícil. E quais foram os maiores desafios emocionais que você enfrentou vivendo aqui no Japão depois da sua chegada? O primeiro é o choque de se tornar surdo, mudo e analfabeto da noite para o dia. Verdade. É, porque assim, especialmente uma pessoa que gosta muito de estudar, que quando não tinha o que fazer ia passear na biblioteca, de repente eu não sei mais ler. Eu não sei nem ler o que está escrito na placa do ônibus, eu tinha que memorizar os números. E eu não sabia falar, e eu também não sei inglês, mas Nihonjin também não sabe inglês, então não ajuda muito. Mas ajudava a ler algumas coisas, né? Porque a gente, quando eu cheguei já tinha muita placa, muita coisa, muito documento em inglês. Mas também não ajudava muito, porque eu também não sabia inglês, e a gente não tinha smartphone naquela época. Sim. Né? Então, foi muito. Foi um choque em todos os sentidos, né? Além de E estar. agora nós temos essa facilidade, né, que nos Sim, ajuda, da tecnologia, né. quem chega no Japão hoje em dia, apesar de tudo, é muito mais fácil. É muito Sim. mais fácil. Né? Eu lembro que quando eu saía passear, eu tinha bastante habilidade com o computador, graças a Deus. Então eu digitava o endereço de onde eu queria ir no Google, digitava em inglês. A maioria dos lugares aqui tem o nome em inglês, né? Uma versão do nome em inglês, localizava no Google Maps, memorizava o trajeto, anotava todos os trens que eu tinha que pegar, todo o caminho. Né? E saía com a cara e a coragem, o filho do lado, de mãozinha dada. E em algum momento, você pensou em desistir? Desistir? Quando eu cheguei no aeroporto em Paris, quando eu estava a caminho do Japão, 20 anos atrás, e começou a juntar japonês em volta de mim, eu só não voltei para trás porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. Eu queria desistir ali. Eu não queria. Não, nossa, eu fiquei apavorada. Né? Eu quis ir embora a maior parte do tempo, na verdade. Né? Eu desisti de desistir há uns 5, 6 anos atrás. Na verdade, não é nem desistir de desistir, eu desisti de voltar para o Brasil. Né? Uhum. Sim. E já faz quantos anos que você está aqui no Japão? 20. 20 anos. E nessa sua trajetória, o que mais transformou você nesse percurso? Eu acho que tudo, né? Eu acho que tudo transforma a gente. A humildade de você se tornar surdo, mudo e analfabeto. Ter que depender dos outros para tudo. Uma pessoa que eu sempre fui muito independente. Desde muito pequena, eu fazia tudo, fazia compra, assinava cheque com 12 anos, assim, tinha conta conjunta com a minha mãe, sabe? E eu fazia tudo, sozinha, coisas, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos em alguns trabalhos, assim, não trabalhar mesmo, mas assim, trabalhei como vendedora, saía batendo de porta em porta, fazia 1001 coisas, e de repente eu não sabia mais falar, eu não sabia mais, quase que não sabia mais viver por um tempo, né? Uhum. E eu dei conta. Sim. E isso que é inspirador, a sua história para outras mulheres também, É, né, que pode falar. pode falar, perdão. Eu ia dizer que eu não moro na colônia brasileira, né? Eu moro em Uhum. Yokohama, e aqui a gente tem muito poucos brasileiros. Quando eu cheguei ainda tinha um pouquinho mais, mas era pouco. Né? Então a gente não tem uma estrutura como tem a Haiti, por exemplo, para os brasileiros. Né? Aqui a gente não tem praticamente. Sim. E a sua vida no Japão, assim como a saúde emocional, quais problemas emocionais, você mais observa, apesar que você falou que em Yokohama tem poucos brasileiros, mas de forma geral, que você mais observa aqui na comunidade no Japão? Olha, como eu te falei, eu nunca vivi na comunidade brasileira. Tá? Sim.
Uhum. Vivi bem uma vida, assim, talvez até bastante atípica para uma brasileira no Japão. Eu nunca trabalhei numa fábrica, por exemplo. Eu sempre fui dona de casa até eu me separar, e daí eu fui trabalhar no asilo. Então eu trabalho só com japoneses, mas eu tenho a experiência do pai dos meus filhos, do meu ex-marido, né? Que trabalhava 12 horas por dia, ainda trabalha, né? Uma semana de dia, uma semana de noite. E, claro, conheci muitas pessoas, né? Inclusive amizades que eu fiz pela internet, né? Outros familiares. Então a gente tem um conhecimento. As pessoas, eu acho que perdem o foco da própria vida, porque a carga horária é muito extensa. O tipo de trabalho, via de regra, é um trabalho mecânico, que não exige um desenvolvimento intelectual. Você aprende o trabalho em pouco tempo e vai fazer aquela coisa repetitiva, né? Via de regra. E uma coisa que eu observo, e que aconteceu conosco também, eu vim para passar 2 anos, eu estou aqui há 20, eu acho que... E é engraçado que a maioria das pessoas que eu conversei falam que vieram para passar 2 anos. Sim, Estou aqui há 20, 18, 19, 30, né? Então, as pessoas vêm focadas em fazer o quê? Trabalhar, se lascar de trabalhar, juntar o máximo de dinheiro possível e voltar para o Brasil. E esse voltar para o Brasil não acontece. Esse tempo começa a se estender e todas as outras áreas da vida não receberam investimento. Só o foco em ganhar dinheiro. Então, a gente não é um ser único, a gente tem várias facetas que precisam ser trabalhadas e alimentadas o tempo todo, né? A gente tem que alimentar o familiar, o emocional, o intelectual, né? A parte do lazer, de ter prazer de viver, alegria de viver. E a maioria das pessoas está focada em quê? Trabalhar e juntar dinheiro. E todas essas outras áreas ficam adormecidas, né? E aí elas sim. começam a atrofiar e começam a dar problema, né? Começa a aparecer problema no casamento, problema no relacionamento com os filhos, doenças diversas, porque ficou tudo abandonado, né? Sim. E o excesso de trabalho, você acredita que pode afetar a saúde mental? Eu tenho certeza que sim. Porque eu já te falei, né? Sim. A pessoa só está focando naquilo. E não é um trabalho que eleva intelectualmente via de regra. Há pessoas que conseguem ir para profissões de fato, né? Depois de um tempo elas conseguem migrar para um trabalho onde há um desenvolvimento intelectual maior, mas a maioria fica em trabalhos repetitivos, né? Ou trabalhos muito pesados que exigem, né, um esforço físico muito grande e são cargas horárias, via de regra, de 12 horas de trabalho, né? Sim. Tanto para homens quanto para mulheres. Quando a gente não se respeita, o nosso corpo obriga a gente a parar, né? Você está Isso. exausto, não para, não para, simplesmente não para, o corpo nos para, né? Sim, isso mesmo. E como a gente pode perceber quando alguém está emocionalmente esgotado? Você não tem vontade de fazer nada, você não tem prazer na vida, as coisas que você gostava antes, você já não gosta mais, né? O seu filho vem falar com você, você não tem paciência para escutar, né? A esposa ou o marido vai falar, o outro já está explodindo, qualquer coisa irrita, né? Você, assim, não tem alegria de ver um pôr do sol, ou nunca nem tem tempo de ver um pôr do sol, né? Então, a vida começa a rodar no automático. E tudo que antes era interessante perde a graça. Sim. E aí a gente começa a perceber, não só no próximo,
Mas quando a gente tem esse olhar voltado para nós mesmos, né, que às vezes a gente vê o outro lado, mas esquece de ver a nossa sobrecarga, né. E Sim. essa sobrecarga, silenciosamente, né, vai, atingindo essas áreas e quando a gente vai perceber, já é tarde. Nós estamos sobrecarregados, crise de ansiedade, pânico, cansaço. Sim, além de outras doenças, né, porque o nosso corpo ele Sim, somatiza, se você não para, vai começar a aparecer tudo que é pereba, vai começar a dar problema respiratório, também causado pela ansiedade, pode obesidade, porque você precisa descontar em alguma coisa tem que dar prazer, a coisa mais fácil é a comida, né? sim, Algumas pessoas, ao contrário, podem emagrecer demais, porque não conseguem nem se alimentar, não, né, perde a graça até da comida, né? sim, E o corpo vai começar a dar diversos sintomas, né? Dores, lesões, qualquer coisa dá dor nas costas. Muita gente com problemas nos ombros, joelho, articulações. Porque quando a gente não sabe para onde caminhar, a gente tem problemas nas pernas, né? Eu gosto muito de estudar a linguagem do corpo, né? E fala muito dessa questão de problema no joelho, problema nas pernas, dificuldade de caminhar, né? A própria obesidade, ela muitas vezes é uma sobrecarga, você está se sentindo que não dá conta do recado. Quem carrega mais peso, um carro esporte ou um caminhão? Né? Se a sua vida é pesada demais, você vai construir um corpo que dá conta de peso, um corpo grande. sim. Isso mesmo. E porque muitas, mesmo as pessoas chegando, nessa situação, Cris, porque muitas pessoas têm dificuldade de pedir ajuda? O que que você acha sobre isso? Eu acho que muita gente não sabe para quem pedir ajuda. Eu acho que aqui no Japão, em especial, a gente começa a viver muito à margem de tudo isso, que no Brasil é muito normal de você procurar uma ajuda terapêutica, né? Porque você trabalha 12 horas por dia, e quando você não está trabalhando, você quer dormir. Né? E se for mulher, vai ter que cuidar de filho, vai ter que cuidar de casa, vai ter que fazer supermercado, e eu vou procurar ajuda que horas? Né? Sim, Então, é complicado, né? Além do que, quem não mora nas regiões, como a gente falou, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade incrível, né? De estar morando tão longe, estar podendo conversar, né? A gente tem como fazer terapias à distância, ainda assim as pessoas têm que ter conhecimento de que isso existe e quem encontrar, né? Mas até muito pouco tempo atrás, quem morava em regiões como eu aqui, está totalmente isolado, né? Como pedir ajuda em Nihongo? que aí vem o problema, além de tudo, o idioma, né? Sim. E o que você diria para alguém que sente que está sobrevivendo, mas não vivendo? Olha, se você já percebeu que você está sobrevivendo e não vivendo, já é um começo. Porque eu acho que a maioria das pessoas acha que todo mundo vive assim, é assim mesmo, e eu tenho mais é que aceitar e seguir a vida assim. Né? Então, a pessoa que já percebeu que está sobrevivendo, ela já está querendo uma mudança na vida dela. Sim. O próximo passo é o que te dá prazer na vida? Né? O que você gostava de fazer que você não gosta mais? Aonde foi que você se abandonou? Eu acho que é um começo. Eu gostava muito de cantar. Então vai no karaokê. Canta com o YouTube. Eu canto quando eu tô lavando louça. E é terapêutico, né? Né? Assim, o que você pode fazer para resgatar quem você é? Caso você percebeu que se deslocou da sua essência, quem é você? Quem era você antes de vir para o Japão?
É claro que tem muita gente que está aqui, que nasceu aqui, que já nasceu e sempre viveu desse jeito, né? E está se sentindo assim. E aí tem que olhar e quais foram os sonhos que você abandonou? O que dá para recuperar? Ah, eu sonhava em ser cantora pop. Tá, é meio complicado, mas cantar no karaokê pode te dar prazer. E você encontrar mais alegria no teu dia a dia, né? Ah, mas eu não gosto de cantar. O que você gosta de fazer? O que você gostou de fazer um dia? Gostava de jogar futebol com seus amigos? Vai encontrar um novo grupo para jogar futebol. Ah, mas onde eu moro não tem brasileiro. Mas Nirondim também joga bola, né? Nirondim também joga futebol. Eu acho que as pessoas que são ligadas a uma igreja evangélica, igreja católica, elas costumam ter uma comunidade, né? O centro espírita. E essas comunidades, elas fazem muito bem. As pessoas que vivem dentro de uma comunidade, elas normalmente têm mais saúde mental, porque elas têm uma vida mais normal, digamos assim, né? Mas se não é, você não tem essa opção perto de você, não tem, ou não gosta, né? Eu acho que a religiosidade, ela é muito importante. Para a minha vida, ela é, mas existem outros recursos, né? Existe uma maneira de se conectar com outras pessoas, né? E existem coisas muito baratas de se fazer aqui no Japão. Por exemplo, ir à piscina. Tem gente que gosta de nadar. As piscinas públicas japonesas são baratíssimas, com piscina coberta térmica e muito barato. Aqui em Yokohama é 400 ien, né? 400 o adulto. Os Potsu Center, né? Os centros esportivos, é muito barato. Hoje mesmo eu faltei a aula de zumba, mas é 620 por aula. Você vai lá e paga na hora, você só paga a aula que você vai fazer, né? Tá, tem aulas que são mensais, que são um pouquinho mais caras, como yoga e outras coisas, pilates, eu acho que, mesmo assim, não é um valor tão proibitivo, é coisa de 8 mil por mês. Mas tem as aulas, como a aula de zumba, que é 620 e você só paga quando você vai, né? Tem academia, tem muita coisa. E muitas vezes as pessoas nem sabem que tem esses recursos e tão próximos delas. Sim, é verdade. Enquanto você está falando, eu estou ouvindo as suas respostas e estou aproveitando compartilhar aqui com o pessoal. Às vezes eu estou olhando aqui para o lado, para o outro, é porque eu estou tanto acompanhando os ouvintes aqui pelo Instagram e pelas páginas do Facebook, né? E antes de eu fazer as próximas perguntas, vamos dar um oi aqui para o pessoal no Instagram, Cris. Tem o Rafinha Yudi, que está participando aqui conosco. Tem o... Se eu falar errado, vocês coloquem nos comentários o nome, hein, gente? O Ikiaki. Nós temos também o Eduardo, a Sônia Rangai, a Cissa Nakayama, que ela vai ser a nossa próxima convidada da semana que vem, Cissa. Ela vai estar falando do evento que ela estará fazendo na semana que vem. Então, o convite já está feito aqui ao vivo e a cores, Cissa. A Fernanda também está participando, a Sônia, a Noemi também está nos acompanhando. A Noemi já passou pela entrevista aqui, vai ter as próximas também, Noemi, com os seus eventos. Deixa eu ver, o Cauê também. Oi, Cauê, que legal você aqui nos prestigiando. A Yumi, que é terapeuta também, que será uma das convidadas também, vai se preparando. O Marcos, ele está nos assistindo lá no Brasil, é o meu irmão. A Joyce também, que legal, Joyce, você por aqui.
a Mai, tem a Lui também. Oi, Lui, que legal. Eita, que isso! Olha só, é a live com a convidada Cristiane. E a Lívia também. A Lívia também está aqui nos prestigiando. Pessoal, olha, boa noite. O Ikiaki, Cris, falou assim que é seu amigo, é o Valdemar. Olha, pessoal, seja bem-vindo aqui na live, né? Nós estamos falando com a Cristiane. A Cristiane, ela é uma conhecida de um dos cursos que a gente sempre está fazendo, sempre está atualizando, sempre está buscando conhecimento. E eu a conheci no curso do Lucas Naves, uma pessoa muito querida, que eu não podia deixar de convidá-la para ela estar compartilhando a sua história aqui no Japão, falando das suas transformações, das suas superações, e não tem nada melhor do que a live incentiva encorajar vocês para vir aqui contar a sua história, as histórias de superação, de transformação, falar do seu trabalho, divulgar o que você faz e fora conhecer mais pessoas queridas que estarão também participando das próximas lives, ok? Então, tenham uma boa noite vocês aqui, vão participando, colocando de onde vocês estão assistindo. Tem algumas meninas que colocaram que estão em Toyohashi, a Fernanda está em Kota, a Sônia está em Komaki, deixa eu ver, a Noemi, ela é... Oi, Noemi. Yumi também. Oi. É da região de Shizuoka, não é, Noemi, se eu não me engano? Fuji, ela é de Fuji. Olha, como que eu podia esquecer? É Fuji, Cris. E a Cissa também, ela é de longe, né? Então, tem vários lugares aqui, tem o pessoal do Brasil que está nos prestigiando também. E nós vamos, sem mais delongas, nós vamos continuar com as nossas perguntas. E o pessoal também vai aproveitando e colocando as perguntas nos comentários para a Cris, que eu vou passar algumas perguntas para ela, fazer algumas perguntas já, que o pessoal foi mandando antes da entrevista, olha só que legal, e ela vai estar respondendo, e depois eu dou mais uma pausa para ela estar respondendo as perguntas do público, tá bom? Então, agora nós vamos para a profissão dela. Né? Se alguém também tiver mais alguma pergunta sobre a trajetória dela, desde o início, pode estar colocando nos comentários, que já estarei fazendo para ela. E, enquanto isso, ela vai estar falando sobre a profissão dela aqui no Japão. Além do que ela já falou, como que funciona a questão do Kaigo, das aulas, dos atendimentos também, a questão da hipnoterapia. Então, agora eu vou deixar livre para você estar compartilhando sobre a sua profissão, o que você faz aqui no Japão, e depois também falar da hipnoterapia, que você vai explicar também para a gente o que é a hipnoterapia. Então, só uma coisa que eu prometi para minhas amigas, tá? Eu tenho que mandar um beijo para a Kelly, para a Kátia e para a Larissa, que elas me autorizaram a faltar ao nosso grupo, que a gente estuda Nihongo toda terça-noite, e elas me autorizaram, mas elas disseram que eu tinha que mandar um beijo para elas. Tá? O beijo está mandado, meninos, amo vocês. Faz o coração para elas, Cris, ó. Se eles estiverem assistindo, muito obrigada. Sim, a live vai ficar gravada, Cris. Depois eu vou mandar para você também, a live vai ficar gravada, depois ela vai também para o YouTube, né? Então, depois, quem não assistiu tudo agora, vai poder assistir depois também, tá bom?
Que bom. A Kelly até falou um momento show da Xuxa, né? Para mandar beijo. Isso, aproveita. Para Yumi, para Noemi, para Sônia e para o seu Valdemar também. Então, nossos amigos aí em comum. Sim, sim. Bom, então vamos em frente. Você me perguntou sobre o meu trabalho. Então, como eu te falei, eu faço bastante coisa, né? Vamos. Sim. Bom, vamos focar, né, na hipnoterapia, que é o nosso assunto em comum aqui, né? Bom, eu estou começando nessa área, né? Sim. Mas eu me apaixonei pela hipnoterapia, pelos resultados, né? Eu sou PNLista, né? Eu fiz formação de PNL e continuo estudando PNL, né? E continuo estudando hipnose. Mas o que me fascinou foi a rapidez nos resultados, né? Quando eu entrei em contato com a PNL no ano passado, eu tinha vivido uma situação que tinha sido bastante traumática para mim, e eu não conseguia me desvencilhar daquela cena. Aquilo ficava na minha cabeça o tempo todo, dia e noite, e eu ficava conversando com aquilo na minha cabeça, e estava enlouquecedor, tá terrível. E aí eu vi um vídeo do meu professor de PNL, que não é o Lucas Naves, é o Edson Burger, onde ele falava que era como é que era? Para apagar memórias negativas. A técnica para apagar memórias negativas. E aí eu assisti o vídeo, acompanhei ele fazendo a técnica e aquela memória desapareceu, como um passe de mágica. E era uma coisa extremamente simples. E a minha mãe é psicóloga, então eu sempre estive envolvida nesse meio de terapias e de terapias holísticas também, desde sempre, desde criança, porque a minha mãe entrou na faculdade de psicologia quando eu entrei na primeira série. Então, eu era até a cobaia dela, de todos os testes da faculdade, assim, não importava a idade, todos ela aplicava em mim. Olha. De certo modo, eu meio que me formei junto. Minha mãe é uma pessoa que ela é capricorniana, assim, ela é bem focada no trabalho, no estudo, então aí tudo era psicologia na minha casa, todos os assuntos eram psicologia. Minha casa era o consultório da minha mãe, depois que ela se formou. Ela atendia em casa, a gente tinha que falar baixinho, porque ela atendia em casa. Então, assim, a minha primeiro áudio de reprogramação mental eu ouvi quando eu tinha 6 anos de idade, uma fita cassete do padre Lauro Trevisan, né, que eu considero o Joseph Murphy brasileiro, né? Eu até me assusto. Hoje em dia parece que não tem tanta gente que conhece o padre Lauro Trevisan, né? Então, o primeiro livro de Poder da Mente que eu li foi O Poder do Subconsciente, do padre Lauro Trevisan, quando eu tinha uns 12 anos, né? Então, eu li muita coisa de PNL ao longo da vida, mas eu não tinha formação na área, agora eu tenho, né? Então, você vai, pergunta alguma coisa. Isso. E aí, dentro da hipnoterapia, eu vejo que tem muitas pessoas que têm alguns mitos, né? Talvez algumas crenças, eles talvez acham que. Será que a hipnoterapia é do espírito maligno? Faz parte da religião? É da Umbanda? Quais os mitos que as pessoas acreditam sobre a hipnose? Olha, o que eu acho que é mais comum é que as pessoas têm ideia de hipnose, aquela hipnose show, de palco, que a pessoa come uma cebola achando que é uma maçã, que a pessoa é feita de bobo ali na frente, que ela vai correr risco de vida, né?
Então, essas coisas, eu acho que são os principais mitos que eu observo, né? As pessoas não sabem o que é hipnose e associam a show de mágica, show de circo, né? Sim. E tem razão, porque é o que é divulgado pela mídia, em especial como hipnose. Aquilo também é hipnose, mas não tem nada a ver com a hipnose que a gente trabalha, né? Porque o que é a hipnose? A hipnose é um estado alterado de consciência. Quando você está dirigindo, ligado no botão do automático, e quando você vê, você já chegou no seu trabalho, ou você sai para ir para o mercado e quando você vê, você está na metade do caminho para o trabalho, porque você se distraiu e pegou o caminho errado, você está num estado hipnótico, né? A gente está em hipnose quando está assistindo um filme. A gente está em transe hipnótico quando quem joga videogame está em transe hipnótico jogando videogame. Por isso é tão complicado. As pessoas às vezes ficam horas jogando e não percebe. Por quê? Porque aquilo é feito para gerar um transe hipnótico. E então, hipnose é uma coisa que faz parte da vida da gente, como um todo, a gente só não sabe que chama hipnose. A gente fala que estava muito concentrado ou que estava distraído, né? Eu mesma não sabia que chamava hipnose o que eu já conhecia, né? De tantas técnicas terapêuticas que eu já conhecia, a meditação guiada, quando, né? E até mesmo eu espero que as pessoas entendam corretamente, mas quando a gente entra num processo de oração profundo, a gente entra num estado hipnótico, porque você também entra num estado alterado de consciência. Então, não é só a meditação quando você pensa na meditação budista ou hinduísta, não. Quando você entra em oração, quando você reza um terço, se você estiver concentrado, você está em estado hipnótico. Sim. E você atende aqui no Japão? Você atende online? Como que é a sessão? Eu atendo online. Uhum. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, né? Pelo arroba que você colocou no banner. E eu também atendo presencial, mas só para quem mora aqui na região de Yokohama, né? Quem mora aqui na Sim. região, Yokohama, Tóquio, né? Até as cidades aqui vizinhas, né? Kanagawa, eu posso atender presencialmente. Mas a maioria das pessoas que eu atendi até agora foram todas online e funcionou super bem. Funciona muito bem online. Basta que a pessoa realmente esteja inteira ali, queira, né, participar com boa vontade, com interesse, vai funcionar bem mesmo online. Sim. E quais questões emocionais que a hipnose pode tratar, pode ajudar? Ansiedade, algumas pânicos, né, algumas questões de, por exemplo, nossa, me fugiu a palavra que eu queria falar agora, mas medos, pânicos, ansiedades, traumas. Mas também encontrar um foco maior para se organizar na sua vida, né? Para encontrar um novo direcionamento, como você falou. Tá, eu cheguei no momento da minha vida que eu percebi que eu estou vivendo no automático. Como a hipnose pode me ajudar? Pode te ajudar a voltar o foco para você mesmo, reprogramar sua mente para acreditar que você pode recomeçar apesar da sua idade em qualquer momento, né? E o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar uma reprogramação mental, né? Trabalhar as crenças, uma mudança de crenças, para que a gente possa olhar para a vida de uma maneira mais lúcida, muitas vezes mais
corajosa até, né? Sim. E voltando agora para as perguntas aqui do público, já que nós estamos falando o que a hipnose pode ajudar, tem o Guto Nakayama, ele colocou: não consigo horário em médicos no Japão. Quero parar o tabagismo e o alcoolismo. A hipnose me ajudaria? Ajudaria. Ajudaria, mas eu não vou te prometer cura, porque isso depende de você. O que a hipnose vai te ajudar? Controlar a sua ansiedade, mudar crenças relacionadas com a hipnose e a PNL, quebrar padrões, observar quais são os gatilhos que disparam o momento em que você sente a necessidade de beber ou de fumar, sabe? Mas vai ser assim super fácil? Você vai fazer uma sessão de hipnose e vai olhar para o cigarro com nojo no dia seguinte? Não necessariamente. Exige um trabalho, vai exigir uma dedicação da sua parte, né? E uma vontade real de mudança, porque a hipnose não é mágica, né? Como eu disse, não é um show de palco, é um tratamento, né? Que, assim como se você for no médico, ainda que você esteja com gripe, o médico vai dizer, olha, tome esse remédio que eu te dou 100% de garantia que você vai sair sarado. Não, não é assim. Mas, se você fizer corretamente, fizer as sessões e tiver, de fato, empenhado na sua mudança, a chance disso acontecer é muito grande. E a hipnose, ela realmente, junto com a PNL, ela realmente consegue te oferecer muitos recursos para superar isso com muito mais força, com muito mais equilíbrio. Eu não tenho dúvida disso. Sim, porque é toda a mudança da mentalidade, do comportamento, de toda uma trajetória. Assim como quando o nutricionista, engasguei agora, indica uma dieta para você. A questão do emagrecimento, né? Vamos lá na questão estética, que o pessoal também está todo, né, empolgado. Tudo que o médico passar para você, faz isso, come aquilo, não come isso, faz. Então, se você não seguir as orientações do médico, você vai sair dali e vai voltar da mesma forma ou até pior. Assim Sim, funciona na hipnose. A sim. hipnose, ela vai acessar os seus traumas, o que que leva você a ter esse tipo de comportamento, o que faz ter os vícios a respeito do cigarro, do alcoolismo que você colocou, e tudo isso vai ser trabalhado dentro da hipnose. Só que o resultado só vai depender de você, assim como qualquer outro terapeuta, outra área que for te atender, nós vamos dar as orientações, vamos dar o caminho, só que também depende de você. Sim. Por que a hipnose ela vai ajudar a reprogramar a mente, a uma mudança de crenças, mas o organismo, na questão do álcool e do tabaco, ele está viciado. Ele tem uma necessidade química. Então, você vai ter crise de abstinência necessariamente. Ela pode ser maior ou menor, a depender do seu próprio organismo, de como funciona a sua rotina, a sua alimentação, sabe? Do quanto você vai estar se sentindo realmente forte para enfrentar isso e está determinado, mas vai existir essa parte química. Vai existir. E é preciso ter consciência disso, porque não é uma mágica, é um tratamento. Agora, a hipnose, ela vai reprogramar a sua mente para tirar crenças, por exemplo,
que você associou ao cigarro, encontrar os gatilhos, tipo, por exemplo, eu fumo toda vez que eu almoço e pego um copo de café. Então eu tenho que ter consciência disso. Ah, então eu não vou tomar café depois que eu almoço. O que eu posso fazer que substitua esse hábito, né? Porque tem gente que substitui o cigarro e vai pegar, vai chupar uma bala, mas daí engorda. Também não dá certo, né? Sim. Então, por exemplo, eu bebo a cerveja quando eu sento na frente da televisão para assistir. Então, como é que eu vou mudar esse hábito? O que eu tenho que fazer para... Ou o que eu vou pôr no lugar quando eu for sentar para assistir televisão? E que vai me dar prazer. Porque se eu tirar totalmente o benefício, não tem como. Você vai sentir necessidade daquilo. Tem que ser uma coisa que seja boa de ser feita, né? Será que vai depender do seu estilo de vida e vai depender do quanto você está disposto a mudar também, né? Porque primeiro investiga as causas, né? O que leva você a ter esse vício? E além do vício, tem a questão do emocional, né? Que aí gera a parte do emocional, como ansiedade, nervosismo, preocupação, e aí já entra dentro da questão do comportamento. Se eu passei por um trauma, né? Eu passei por um trauma, esse trauma gerou uma parte emocional que vai mexer com o meu comportamento também. Então, causa ansiedade, o nervosismo. Então, todas as vezes que eu estou preocupada com o meu trabalho, com o que eu faço, com a minha família, com alguma coisa, eu tenho o costume de pegar o café, o cigarro, ou a bebida, o cigarro. Então, tudo tem um porquê. Esses sintomas, tudo tem um motivo. Então, na hipnose, você vai buscar essas causas. E aí, elas vão ser acompanhadas e... sumiu a palavra agora. Através da ressignificação, nós vamos ressignificar esses traumas, né? Primeiro, os traumas serão acessados, depois eles serão ressignificados, né? E no final tem as orientações também, questão de mudança, de hábito, comportamento, e o restante seria com você, Guto. Deixa eu ver mais aqui, se alguém tem alguma pergunta. A Noemi falou que você é uma excelente hipnoterapeuta, que ela recomenda. E que é o Valdemar, achei incrível quando voltei à questão de segundo, senti me levitando e senti enxergando melhor. Olha que legal. E aí o Guto agradeceu pela resposta, né? Nós vimos até, eu já tinha feito outros cursos anteriormente de hipnose, né? Cada um, a estratégia, a dinâmica é a mesma, porém, cada um com o seu diferencial. E esse curso que nós fizemos agora, assim, foi transformador. Todos os cursos são transformadores, cada um da sua forma. Sim. Mas as pessoas que saíram dali também, elas saíram motivadas, decididas. Eu vi que teve pessoas que já fizeram cursos anteriores comigo e que eles não conseguiam destravar, sair, iniciar, dar um pontapé para começar exercer a profissão, colocar em prática tudo que aprendeu. E aí foi dali que renasceu a ideia da live incentiva. Por quê? Porque como ali foi um reencontro, né, de amigos que eu não via há muitos anos aqui no Japão, amizades novas que nós fizemos ali naquele momento, e que todo mundo estava no mesmo propósito. Gente, foi maravilhoso, foi um dos cursos mais maravilhosos que eu fiz, foi esse último curso do Lucas Naves, e todo mundo saiu animado,
E eu falei, eu vi aquela animação toda, eu falei, é agora. Já era para eu ter voltado com a live incentiva, e naquele momento eu falei, não, a partir dessa semana eu vou voltar com a live incentiva e vou convidar todos vocês daqui do curso, as meninas que eu conheço na área da psicanálise, e vocês vão estar aqui, ó, para falar sobre a profissão, com conteúdo legal para a comunidade brasileira aqui no Japão, no Brasil, e que a história de vocês, a profissão de vocês vai alcançar muitas pessoas. E aqui tem, falando em alcançar, ó, tem pessoas de Toyohashi que está nos assistindo, pessoas de Iwata, tem de Iwata, Toyohashi, Osaka, Fuji, que é a Noemi, né? De Mie, que a Vivi está aqui também nos prestigiando. Então, olha só o alcance da nossa live aqui com a Cristiane, né? Está sendo bem legal. E vocês podem colocar mais perguntas aí, que a Cristiane está bem animada para responder todas, gente. Aproveita o tempo aqui. Enquanto vocês vão colocando mais perguntas para a Cristiane, eu já vou fazendo as outras que foram enviadas aqui. A parte da hipnoterapia, quais as questões emocionais que podem ser tratadas, né? Que ela respondeu. E aí, voltando para a vida no Japão aqui, para a comunidade, o que a vida no Japão te ensinou, Cristiane? Bom, são 20 anos de Japão, né? É assim, eu não sei como eu seria se eu não tivesse vivido aqui, mas como eu te falei no começo, eu tive que me deparar com a humildade de me tornar analfabeta, surda e muda, longe da minha família, amigos, e morando no Japão de verdade. Eu sempre morei. Meus filhos sempre estudaram escola japonesa, né? Eu ensinei português em casa, os 3 falam português. Lê e escreve, porque a mãe, além de ser professora, é muito teimosa. Mas, então, eu tive que me reconstruir. E assim, eu sempre fui dona de casa. Eu fui dona de casa por 14 anos. Não foi sempre, mas foi por 14 anos, né? Porque agora já tem 6 anos que... 5 anos e meio que eu comecei a trabalhar, que eu comecei pelo asilo, né? Uhum. Então, eu não podia enlouquecer. Eu tinha um filho pequeno, né? A princípio 1, depois foi 2, depois foi 3. Então, eu tinha que encontrar formas de me manter lúcida, né? Com o marido que trabalhava 12 horas por dia. Então, a gente nem chegava em casa exausto também. Aí, o que eu fui fazendo? Eu fui estudando muito. Eu gosto de cozinhar, eu sempre fui natureba, gosto de alimentação natural, então eu fui pesquisar sobre comida natural. Cada coisa que me interessava, eu fui aprendendo mais a fundo. Eu gosto muito de artesanato, então eu aprendi muitos artesanatos. Eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu dançava com as crianças no colo, lavando louça, Hoje foi dia de fazer SOD, então eu fiquei ouvindo podcast com o Rossando Kingsley. A mente tem que estar ocupada e o corpo também, né? Então, se você, por exemplo, depois que eu me separei, eu descobri a capoeira. Eu encontrei um grupo de capoeira aqui no Japão, não é perto da minha casa, eu dirijo acho que 15 quilômetros para chegar na capoeira, eu atravesso 4 cidades, porque as cidades são pequenininhas, né? Mas tudo bem, eu moro na saída de Yokohama, eu moro a 2 quilômetros do fim. Né? Mas eu faço capoeira há 4 anos ou 5 já, acho que uns 5 anos já, 4, 5 anos. O tempo passa muito rápido, eu me perco. Sabe? Então eu encontrei muitas maneiras
de me manter lúcida e educar os meus filhos, que para mim era sempre a prioridade, né, que eles tivessem uma mãe e uma mãe presente. Aí eu sempre disse, logo que eu cheguei, na verdade, eu percebi que os meus filhos só aprenderiam o que eu ensinasse. Então, eles só iam aprender sobre Jesus se eu ensinasse. Então, eu fui estudar muito mais a Bíblia para ensinar para os meus filhos. Então, eu aprendi muito sobre a minha própria religião e a minha própria maneira de ver a religiosidade. Eu assumi isso, quer dizer assim, eu sou uma mãe do sítio. Se eu não ensinar meus filhos a ler e escrever, eles não vão aprender. Se eu não ensinar religião para os meus filhos, eles não vão aprender. Se eu não, né? Se eu não cozinhar comida brasileira, eles nunca vão comer. Mas eu aprendi comida japonesa também. Hoje a gente mistura muito, né? Porque então eu abracei a causa, né? Assim, eu tenho que viver, eu tenho que ser lúcida, eu tenho que viver bem, né? E é isso, foi o que eu fiz. Não estou fazendo. Sim. Cris, olha, eu vou voltando na parte da hipnose, da hipnoterapia, a Larissa de Mia está te dando um oi. Ela está te dando parabéns pela ótima live. E ela colocou assim, ó, estou enviando uma pergunta que meu esposo fez e está mandando um beijo grande para você aqui no Facebook. E a pergunta é a seguinte: se a hipnose é um estado natural da mente e toda hipnose na verdade, uma auto-hipnose, como você pode garantir que a cura que estamos buscando não é apenas mais uma sugestão hipnótica que eu criei para fingir que melhorei, enquanto o problema real apenas mudou de forma para continuar existindo? Olha, eu entendi a pergunta, é muito bem elaborada, né? Engraçado que o Lucas respondeu essa pergunta para a gente, né? Ele falou, algumas pessoas vão fazer essa pergunta que é muito complexa, eu não vou repetir. Né? Mas algumas pessoas vão ter essa dúvida, será que a hipnose ela está resolvendo o problema ou está tirando o foco do problema e você simplesmente está olhando para o lado? A questão é, resolveu o problema? Se você resolveu o problema porque a mente foi realmente reprogramada ou porque você, acreditando nisso por efeito placebo, conseguiu desfocar do problema e superá-lo, faz diferença. Porque a gente sabe que todo medicamento ele é testado em laboratório e a metade, né, nós temos um grupo de teste de pessoas que vão tomar aquele medicamento. E 50% daquelas pessoas tomam remédio, 50% tomam pílula de farinha. Todos pensam que estão tomando remédio. Do grupo que toma o remédio, uma parcela deles não tem nenhuma diferença no seu estado de saúde, nenhuma melhora. E do grupo que está tomando placebo, que está tomando farinha, pelo menos 30% sara tomando pílula de farinha porque acredita que está tomando remédio. Então, sim e não. A hipnose, ela vai... As sugestões que você vai receber em estado de transe, elas vão entrar no seu subconsciente e modificar a sua maneira de pensar e de ver a vida? Sim. Mas se, por autossugestão, você acreditasse que isso estava sendo feito e ainda assim isso fizesse você superar os seus desafios, já não teria valido a pena? Se fosse apenas um placebo, não creio que seja. Acredito que realmente há uma mudança, até pela minha experiência prática. As mudanças que eu vivi através das técnicas que eu apliquei em mim, né, durante todo esse meu processo, e que foram aplicadas nos cursos com os colegas, né, e com o próprio Lucas.
Então, a mudança é real. E o negócio é muito sugoi para ser placebo, na minha opinião. Houve uma mudança, assim, quem está ouvindo o sugoi é incrível. É muito incrível, sabe? O resultado que eu tive não me pareceu placebo. As coisas que foram feitas eram muito simples e a mudança em mim foi muito profunda. E eu não sou uma pessoa muito crente, muito crédula. Eu sou uma pessoa muito teimosa e que investigo muito e que para eu aceitar uma coisa como verdade, eu tenho que ter pesquisado muito a respeito. Normalmente eu faço isso, porque eu sou meio compulsiva. Quando eu me interesso por um assunto, eu me aprofundo. Então, eu acho que sim, que há uma mudança real de crenças no nível subconsciente quando a gente acessa um estado hipnótico. Até por isso a gente tem que tomar cuidado quando o que a gente está assistindo, por exemplo, porque aquilo está reprogramando a nossa mente. Se você está assistindo um filme e você agora sabe que você entra em estado de transe, aquele filme está reprogramando a sua mente, negativo ou positivamente, a depender do conteúdo que você está assistindo. A gente sabe que é colocado muitas mensagens subliminares em músicas, filmes, jogos, e é real. E por que eles colocam? Por que a indústria da propaganda paga milhões para colocar em um nominho Coca-Cola no filme? Porque a pessoa sai do filme e não sabe nem por que ela compra a Coca-Cola e bebe. E foram feitos estudos e mais estudos, ou seja, nós somos altamente sugestionáveis. Por mais determinados que nós sejamos, por mais focados que nós sejamos, nós somos sugestionáveis. Né? Então, por que não usar essa capacidade de sugestão a nosso próprio benefício? Né? A hipnose faz isso. Né? A reprogramação mental, a hipnoterapia clínica tem essa intenção. Né? E tem esses bons resultados por conta disso. Sim. Larissa, está respondido a sua pergunta? Tem mais alguma questão? Pode colocar aqui nos comentários, tá? Para a Cris. A Cris. A Larissa é minha amiga do grupo de Nhongo. Mas, olha, faz todo sentido a sua resposta, né? A respeito da questão que a Larissa nos trouxe aqui. E deixa eu ver se agora no Instagram, é que eu fico acompanhando as redes sociais aqui. Mas, olha, quem tiver dúvida pode colocar as perguntas aqui. Depois nós vamos colocar o endereço das nossas páginas, do contato, nós vamos colocar nos comentários. E qualquer coisa vocês podem também enviar perguntas, entrar em contato após a live também, tá bom? Uma coisa, uma palavra que eu tinha esquecido. Fobias. A PNL, a hipnose, é excelente no tratamento de fobias. Eu presenciei pessoas que, tipo, não entrava em um elevador há anos. A moça que trabalhava no prédio, acho que no 10º andar, uma coisa assim, um andar muito alto, e ela só andava pela escada. Com uma sessão de PNL, ela passou a andar de elevador e nunca mais teve problema. Uma pessoa que não atravessava pontes de jeito nenhum, tinha pânico de altura, que nem no meio, ela não conseguia passar nem no meio da ponte, ela entrava em desespero. Com uma sessão, ela chegou na beirada do prédio para testar, sabe? No alto do prédio, e ela pendurou e olhou para baixo. Ou seja, realmente há mudanças incríveis e muito rápidas com a hipnose e a PNL. Sim. Mais uma perguntinha aqui para nossa querida Cris. Cris, voltando mais agora para a parte pessoal, né? Como você respondeu o que a vida no Japão te ensinou?
Como manter a esperança nos momentos difíceis? Eu acho que a gente tem que olhar para frente, sabe? Literalmente olhar para frente. Desde você sair na janela e olhar para o céu, porque quando a gente eleva o nosso olhar, a gente acessa áreas do nosso cérebro diferentes. Né? Lembra que quando a gente, criança está chorando, a gente distrai ela? Olha, lá teteia, era assim que falava lá em Curitiba. Sim. Lá teteia, lá teteia. A criança olha para cima, ela distrai, ela vai parando de chorar, sabe? Porque a gente acessa regiões do cérebro. Curiosamente, para a gente entrar no estado hipnótico, a gente costuma, né, fazer o cliente olhar para cima. Então, desde você sair e olhar o céu lá fora, olhar as estrelas, olhar para cima, olhar para frente. A vida da gente, ela pode parecer muito difícil se você olhar para baixo. Literalmente, fisicamente, se você está o tempo todo com a cabeça baixa e olhando para baixo, você não está enxergando o futuro, tá? A linguagem do corpo fala, a questão de você mudar a sua própria postura vai mudar a forma como você percebe a vida, né? As pessoas falam que você ficar nessa pose de Mulher Maravilha, né, ou de Super-Homem, né, ficar... Isso já muda o seu estado em poucos minutos, 2 minutos nessa posição, e você já vai mudar a forma como você vê a vida. E parece muito bobinho, mas funciona. Por quê? Porque quando a gente está para baixo, a gente está num estado depressivo. E isso vai fazendo a gente ficar cada vez mais depressivo, tá? Então, olhe para cima, levante a cabeça, tome banho de cabeça erguida, lava o rosto, tá? É o primeiro passo. É o primeiro passo. Lembra que o futuro, como a gente gosta de dizer, o futuro a Deus pertence. Mas que você já passou por dificuldades antes e sobreviveu a elas. Pessoas estão passando por dificuldades o tempo todo e estão superando. E assim como você passou no passado, é sempre bom olhar para trás nesse momento e pensar, mas eu já passei por coisas tão difíceis e eu superei. Eu vou superar mais isso. Eu passei por coisas muito difíceis aqui no Japão. Eu sou meio chorona, tá? Eu começo a lembrar das coisas e eu já começo a ficar com vontade de chorar, não repare. Fica à vontade. Mas assim, desde simplesmente ter um parto sem ter nenhum familiar por perto e o marido tinha que trabalhar 12 horas por dia, né? Com crianças pequenas e mulheres que tiveram parto no Japão sabem, né? Que o hospital japonês, depois que a gente passa por ele, a gente morre quando quiser, né? Porque sobreviver ao hospital japonês é uma coisa assim fantástica, né? É uma coisa terrível o tratamento, né? E assim, o meu filho caçula, ele tinha um problema sério quando pequeno de desenvolvimento físico, que graças a Deus e muito trabalho, muito esforço da minha parte em especial foi superado. Mas houve um momento em que eu não sabia se meu filho ia andar ou não. E eu olhei, e eu pesquisei, e eu corri atrás, e eu fiz tudo. E chegou no momento que eu olhei para assim e falei assim, Senhor, não tem mais nada que eu possa fazer. Sabe? E as coisas aconteceram. Eu tenho uma grande amiga que quando eu estava para me separar, eu nunca tinha trabalhado fora. Nunca. Aliás, eu tinha, mas coisinhas muito pontuais. E assim, numa loja de brasileiros, que eu trabalhei fazendo SOD, fazendo faxina um mês e pouco. No salão de uma brasileira, porque eu sou cabeleireira. Eu sei fazer muita coisa. Logo que eu cheguei aqui, mas eu fiquei um mês ou 2 trabalhando nesse salão. Então, foi coisas muito pontuais mesmo. Então, eu nunca tinha trabalhado fora e eu estava me separando. E aí, eu andava dentro do supermercado e eu começava a chorar, porque eu pensava, meu Deus, eu vou ter dinheiro para comprar comida para meus filhos daqui a algum tempo. Sabe? E eu disfarçava, e eu enxugava as lágrimas.
E nunca faltou nada na minha casa, pelo contrário, eu acho que a gente tem muita fartura e sempre teve, sabe? As coisas só melhoraram. Então, continue a nadar, siga em frente, faça o que está ao seu alcance, como diria a minha amiga lá de Curitiba, que eu comecei a falar, que ela me disse isso quando eu estava me separando. Você põe o pé e Deus põe o chão. E foi exatamente assim na minha vida. Né? Foi a Fabiola, a amiga minha do magistério, né? E ela falou aquilo, e aquilo eu guardei no meu coração e nunca mais esqueci. E eu observei quantas vezes eu não sabia para onde caminhar. Mas eu caminhei. Eu pus o pé e Deus foi pondo o chão, e o chão foi se formando à minha frente. E de repente a neblina foi se afastando, e eu consegui enxergar um caminho. E era um caminho muito bonito que eu tinha na minha frente. Mas que no começo, no olho do furacão, ali no meio daquela tempestade, eu não sabia, eu não enxergava nada. Eu só caminhei. Caminhe. Siga adiante. E como nós falamos aqui, busque ajuda. Né? Busque ajuda. Pode ser de um terapeuta, né? Eu, a Janete, tantos outros que existem aqui no Japão. Pode ser na sua religião, na sua igreja, né? Pode ser no YouTube, quanta ajuda eu recebi em palestras, em vídeos, podcasts, tem muita coisa boa. Né? Mas sempre existe um caminho. Sim. Olha, com a sua resposta, agora você acabou respondendo as demais perguntas, né? Mas isso a sua história é muito inspiradora, porque tem muitas pessoas que passam de uma forma silenciosa problemas seríssimos, né? Não só na área emocional, mas em todas as áreas, né? Financeiro, em várias áreas, e elas passam em silêncio, né? Problemas no relacionamento, e elas acabam se calando por vergonha, pelo julgamento, pela escuta, por vários motivos, por ter a dificuldade de acesso. Hoje em dia nós temos mais facilidades para ter acesso, mas mesmo assim, quem eu posso procurar? Quem eu vou procurar? E quem Ninguém realmente vai me ajudar? Né? Então, isso é real, né? É real. E com tanta transformação, tanta superação na sua vida, o que significa essa transformação de um modo geral para você, Cris? Para a gente poder estar finalizando. Eu vou dar uma olhada se tem mais alguma pergunta, mas antes disso, o que significa toda essa transformação para você? Eu acho que eu não saberia dizer, porque eu acho que eu tô tão imersa em tudo isso que para mim isso é simplesmente a minha vida, né? Mas eu acho que os momentos difíceis, eles não são castigos de Deus, eles são oportunidades de grande crescimento. Às vezes eles são um alerta de que a maneira como a gente está vivendo não está sendo boa para a gente. Né? Às vezes eles são uma grande oportunidade da gente viver uma vida melhor. Né? Muitas vezes a pessoa diante de, por exemplo, de uma perda de emprego, ela se desespera, mas pode ser uma grande oportunidade de você começar a fazer uma coisa que você gosta. Isso Ou mesmo. pelo menos entrar num serviço melhor. Né? Pelo menos isso. Então, a gente precisa olhar aquilo que a gente está chamando de problema com um olhar de desafio.
de aprendizado. O que eu tenho que aprender com essa situação? Como é que eu posso passar por isso mais rápido? Né? Como é que eu torno isso aqui mais leve? Como eu faço para viver de uma maneira mais fácil? Será que a forma com que eu estou vivendo não está sendo boa para mim? Como eu posso viver melhor? Né? As minhas relações não estão boas? Como eu posso ser melhor para as pessoas ao meu redor? Né? Será que eu estou olhando para as pessoas ou com um olhar de amor? Ou será que eu estou olhando com um olhar de exigência demais? Porque é normal a gente fazer isso, principalmente mãe, né? Será que eu estou me olhando com amor? Né? Ou será que eu estou exigindo demais de mim e estou achando que isso é normal? Será que de repente o que eu estou achando que é normal, aliás, que não é normal, eu não estou achando normal eu estar tão cansada, porque está todo mundo trabalhando igual a mim, mas será que está certo fazer isso? Porque todo mundo faz gamã, todo mundo passa do seu limite, eu tenho que passar também, né? Como uma boa mãe, todas as mães eu acho que já disseram, você não é igual a todo mundo. Né? Será que a gente é todo mundo? Será que a gente tem que viver no automático como todo mundo? Né? Então a gente tem que ser o nosso primeiro defensor e o nosso primeiro cuidador, né? Acho que é isso. Olha, muito bem. Olha, a Érica, talvez deve ser a sua amiga também, que acabou de entrar aqui na live, a Érica Oshima. Será que é a sua amiga que faz o curso também? Não sei, Érica. É. Com esse sobrenome. Mas, olha, eu quero agradecer imensamente a Cristiane por essa conversa tão rica e inspiradora. Cristiane, Obrigada. por você estar participando da live aqui. Quero agradecer também ao pessoal que entrou na live, que participou, que ficou um pouquinho, que está até agora no final com a gente. Quero agradecer imensamente. A história da Cristiane é muito inspiradora, é um exemplo para muitos ouvintes aqui. Quando vocês tiverem um tempo, assista a live do começo ao fim. A Live Incentiva, ela nasceu exatamente com esse propósito, dar voz às histórias reais da comunidade brasileira no Japão, trazendo informação, acolhimento e transformação. Se você gostou dessa live, você compartilhe, envie para alguém, para os amigos, siga as nossas páginas também, que nós vamos deixar aqui no comentário, as páginas, os contatos, e acompanhe também os próximos episódios das lives com os outros convidados também, convidados especiais. Eu vou dar só mais uma olhada se tem mais alguma pergunta, que na live anterior, na live da semana passada, como já estava 2 horas de live, ainda ficou várias perguntas para trás. E o tempo da live é apenas 1 hora. Só que o assunto é tão. Vai conectando, vai falando com outras pessoas, que acaba passando de 1 hora. Mas é isso que é importante. O pessoal participa, o pessoal quer saber, o pessoal quer ouvir também essa mensagem. Que às vezes eles não teve essa oportunidade de falar, mas tem a oportunidade de ouvir conteúdos e assuntos que falam com eles. E de uma certa forma vai incentivar eles ou procurar ajuda, ou dar o primeiro passo, começar, né? Quantas coisas que a gente faz, começa a fazer para
ou até mesmo nem começa a fazer. Muitos cursos que nós estudamos, fazemos, com a intenção de colocar em prática, de começar um trabalho novo, e por algum motivo a gente vai deixando de lado, vai desanimando, com medo de críticas, com medo. São várias situações que vai acontecendo que vai interferindo a gente de colocar em prática. Então, que essa live ela possa chegar até você e incentivar mesmo, você colocar em prática tudo que vocês almejam, sonham. E obrigada a todos que participaram aqui conosco hoje. A Cristiane, mais uma vez, quero agradecer de coração. A Cristiane, quando eu conheci, depois eu falei para ela que ela ia participar da live, e ela ficou muito feliz, né, Cristiane? Ela falou assim, nossa, a mudança já está acontecendo aqui, as oportunidades começaram a chegar, e essas é só o comecinho, Cristiane, que virão outras e outras oportunidades para você. Trabalho, palestras, lives, podcasts, várias oportunidades surgirão para você também, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima semana com a convidada Cissa, que ela vai estar aqui contando sobre o evento dela, do dia 27. E um forte abraço para vocês. Beijo para vocês, Cristiane. Quer deixar um abraço, mandar um beijinho para a família, momento Xuxa, para finalizar? Um momento Xuxa. Eu queria só falar mais uma coisinha. Pode, ficar à vontade. Você, na verdade, tinha me mandado mais uma pergunta que a gente acabou não tendo tempo de falar, que é o que eu falaria para as mulheres da comunidade da vida aqui. Sim. Então, vamos deixar a pergunta mais difícil de todas de responder. Eu pensei muito a respeito. E me veio na mente uma história que eu li no livro do Dr. Roberto Chiniachik, há muitos anos atrás. E ele fala o seguinte: tinha um camarada, ele estava fazendo um safari na África, eu acho que todos os safaris são na África, mas ele estava fazendo um safari e ele se perdeu do grupo. E, de repente, ele se deparou com um leão. E ele entrou em pânico e começou a correr. Quanto mais ele corria, mais o leão corria atrás dele. E ele ele escorrega e cai num despenhadeiro e segura nas raízes de umas árvores. E ele olha para baixo. Se ele chegasse vivo lá embaixo, tinha um rio com crocodilos. Então, em cima o leão, embaixo os crocodilos. E ele olha para o lado e tem um morango silvestre, um lindo morango vermelho do lado dele. E ele pegou o morango e comeu o morango. Coma o morango, sabe? Você pode estar numa situação extremamente difícil, mas a vida sempre traz morangos pra gente. Então, coma os morangos. Aproveite os pequenos prazeres que a vida dá, que sempre existem. E normalmente, na prática da vida, a gente não tem um leão em cima e jacarés embaixo. Então, à medida que a gente come os morangos que a vida nos traz, mais morangos vão aparecendo. Mais momentos prazerosos, mais momentos de alegria, mais momentos de conexão vão aparecendo. Aproveite os momentos bons. Usufrua das boas companhias. Tá? E eu pensei que isso era muito importante de dizer para as mulheres, porque os homens, via de regra, sabem fazer isso melhor do que nós. Um homem muito cansado depois de um dia de serviço, mesmo que a casa esteja de ponta cabeça, né? Mesmo que ele more sozinho, muito provavelmente ele vai sentar na frente da televisão ou do computador, e ele vai assistir um negócio legal, ele vai tomar uma cerveja, ou ele vai tomar um negócio legal que ele gosta, e ele vai relaxar e esquecer da vida. Ele está comendo morango, e a mulher vai estar ali lavando a louça e xingando ele. Muito provavelmente a gente tem muito mais dificuldade
de aproveitar esses pequenos momentos, ou tirar momentos para nós, não importa se o mundo está caindo em volta. Às vezes a gente tem que parar e dizer, é meu morango, e eu vou comê-lo, né? Então, coma os morangos que a vida te trouxer e aproveite os pequenos prazeres que a vida dá, né? Come sei lá, uma coisa gostosa sem culpa. Por que a gente tem que ficar neurótico, que tem que achar, não é uma apologia à obesidade, mas também a gente não pode todo doce que come, comer com neura, não aproveita aquilo, não tem prazer, não tem nenhum benefício, né? Deita e dorme, faz uma soneca, faz uma massagem, né? Se o marido está sentado assistindo o jogo, e você com aquela pia cheia de louça, possessa, senta no sofá do lado dele, deita a cabeça no braço e fica ali assistindo junto. Você pode até perguntar, depois me ajuda a lavar a louça? Não tem marido para te ajudar a lavar a louça? Deita lá, vai assistir um dorama. Né? Uma história que eu ouvi também há muitos anos atrás, né, que me chamou muita atenção, que a louça pode esperar você ir ver o arco-íris com as crianças, mas o arco-íris não vai esperar você terminar de lavar a louça. Né? Então, aproveita os pequenos prazeres, os pequenos momentos. Às vezes, sentar no chão com seu filho é muito mais significativo do que dobrar uma pilha de roupa. Por mais que esse trabalho seja importante, mas a roupa não vai sair correndo. Ela pode esperar um pouquinho mais. Né? E quando você vê, os seus filhos já são homens, já estão voando. Já tem um que já foi. E o tempo passa muito rápido. Então, como os morangos, né? Pare para olhar o arco-íris. Viva a sua vida, porque a gente só tem o agora para viver. Isso também serve para mim, tá, gente? Sim. Sim, é verdade. Olha que essa mensagem, como que ela é profunda, né? Então, ela fala com todas nós, na verdade, né? Porque às vezes a gente espera algo tão maravilhoso, que venha tudo bonito, e como você disse, logo no início da live, há momentos na vida da gente que, por mais difícil que nós estamos passando, é um momento até para agradecer. Sem dúvida. E como ultimamente eu venho falando, assim, que eu vivenciei na prática por esses tempos, é que são muitas coisas que acontecem na vida da gente que a gente não entende. E tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito e tem um momento certo. Às vezes a gente quer naquela hora e tem que ser daquele jeito, e não é aquele momento que é para acontecer. Talvez tenha que acontecer, mas não naquela hora que a gente quer. E quando chega, chega bem melhor do que nós esperamos. Exatamente. Então, até quando nós passamos por algum momento de dificuldade que a gente considera difícil, às vezes não é nem difícil, é a nossa mente criando aquela situação que acaba piorando, né? Sim. Mas tem aquilo como uma lição, um aprendizado, uma oportunidade, e esperar tudo no tempo certo. Tudo tem o seu tempo certo. E quando chega o tempo, nós vamos entender o porquê não deu certo lá atrás e ver a resposta que ainda será melhor do que a gente esperava. Sim, mas é uma espera ativa, né, Janete? Sim, é uma espera. Não é uma espera deitado, se lastimando, se culpando, acusando os outros, acusando o governo, acusando a empresa japonesa, acusando o marido, acusando a esposa, acusando os filhos, acusando o pai, acusando a mãe. É uma espera ativa, assumindo a sua própria responsabilidade, olhando para si e pensando o que eu posso fazer para que o meu hoje seja melhor. Sim. Né?
E claro, agradecendo, como você falou, porque por tudo louvemos ao Senhor. Nós não seríamos quem somos se não tivéssemos passado pelo aquilo que nós passamos, né? Sim. E, na verdade, os momentos mais difíceis são os que, quando a gente olha depois, afastado, a gente fala, uau, eu sou muito sugoi, como é que eu passei por isso? Sim. Eu dei conta, nossa, né? Eu superei, eu venci, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ser os primeiros a nos darmos parabéns e olhar e dizer, não, isso aqui foi difícil, foi uma coisa importante, eu fiz. Sim, sim. Mas o assunto está bom, está muito inspirador, mas nós vamos chegando ao final. Essa só é o comecinho. É só uma das lives que você vai participar, é uma delas. Só está começando, ainda virão novos convites para você, Cristiane. E mais uma vez, eu quero agradecer por você ter participado hoje da nossa live, o público que ainda está entrando mais pessoas, gente, mas infelizmente nós precisamos finalizar a nossa live de hoje. E na próxima semana tem mais live incentiva para vocês com outros convidados ou outras convidadas, né? E essa outra convidada, como eu disse, é a Cissa, que ela vai estar falando sobre o evento dela do dia 27. E eu quero agradecer de coração e aguardo vocês na live da semana que vem. Muito obrigada, Cris, e muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos, muito obrigada de todo o coração. Estou muito agradecida e muito feliz, né? Que as minhas palavras tenham ajudado de algum modo. Fico muito, muito contente mesmo. Sim. Muito obrigada, então. Beijão para vocês e eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijos para todos. Beijo. Tchau, tchau.